Eu aceitei, mas não vi como é que tá aí. Eu tô numa telinha tão pequenininha. Ó, vamos começar a nossa aula do zero, tá? Não é difícil. Vocês vão perceber que tudo que a gente vai trabalhar, vocês trabalharam lá no ensino fundamental. Minha voz, ela não tá 100% não, tá? Mas essa mudança de tempo aqui tá fazendo 42 graus em Potiraguá. Deus me livre, né? Então, assim, ó, a gente vai ver muita coisa do ensino fundamental, beleza? No edital, Juliana, quando você pega o primeiro tópico, ele fala assim, ó, números inteiros, aplicações, propriedades, múltiplos e divisores. Eles citam múltiplos e divisores. Então, o primeiro conceito que a gente vai lembrar e logo depois vai fazer questões é isso aqui, ó. Múltiplos. Oi, vida. Como é que você tá? É mínimo múltiplo comum, não é? Também. Mas, na verdade, o mínimo múltiplo comum ele é uma aplicação dos múltiplos que a gente vai trabalhar. Então, assim, o primeiro conceito, na verdade, é você pensar assim, ó, toda vez Ju, que a questão falar múltiplo, múltiplo de um número, múltiplo de um número, você vai pensar sempre na tabuada. Bom, deixa eu aceitar aqui que tem mais gente chegando. Pronto, de novo. Voltei. Ó, você vai pensar na tabuada. Ô Elvis, toda vez que a gente for trabalhar com divisores, você vai pensar assim, ó, quando que um divisor, que um número é divisor do outro? Você vai pensar nisso aqui, ó, quando o resultado da divisão, peraí, o resultado da divisão for exato. Ponto. Então, pensa da seguinte maneira, Elaine. Múltiplo é multiplicação. Multiplicação lembra tabuada, tá? A gente vai trabalhar com isso aqui, ó, com multiplicação. Quando a gente fala divisores, divisores lembra divisão. Mas o que eu estou buscando é um número que, ao ser dividido por outro, o resultado ele vai ser exato. Beleza. Como que eu escrevo, Juliana, os múltiplos do número 2? Aí você vai pensar assim, ó, pô, Ian, você está me falando múltiplo de 2, então você quer a tabuada do 2? Correto. Qual é o primeiro número que a gente multiplica na tabuada? 2 mais 2? Não, que multiplica lá naquele lápis. Ah, tá. Zero. Zero. Quando você pega a tabuada, o primeiro número que você multiplica é zero. Aí aqui, ó, Elvis, o que eu vou colocar são os múltiplos do 2. Matematicamente falando, o conjunto de múltiplo é essa letrinha M mesmo. M de múltiplo. Aí, Kelly, você abre parênteses e dentro do parênteses você coloca o múltiplo que você quer encontrar. Aí você lembra, eu multiplico primeiro por zero. Então, 2 vezes zero, zero. E depois, 2 vezes um, 2. E aí você percebe, Elaine, que começa a ficar assim, ó. 10, 12, 14 e assim sucessivamente, tá?
Ô, Elvis, fala para mim aqui, ó, múltiplo de 3. Quanto que fica? 3, 6, 9, 12. É isso? 3, 6. 9, não é não? Mas começa por onde? Por zero. Começa pelo zero. Exato. Deixa eu voltar aqui. O Ju começa pelo zero. Agora, observe uma coisa. Juliana, se eu escrevo M4, por onde que eu começo? Pelo zero. Turma, entenda que o primeiro número que você vai multiplicar é sempre o número zero. E qualquer número multiplicado por zero dá quanto? Sempre zero. Marlene, aonde que eu chego? Qualquer número multiplicado por zero é igual a zero. Pode É ser o zero. menor ou o maior. Exato. Então vai ficar assim, ó, 0, 4, 8, 12. E assim sucessivamente. Mas a primeira observação de prova é isso aqui, ó. Independente, Jéssica, do valor que você vai encontrar o múltiplo, ele sempre vai começar pelo mesmo resultado. Então, eu posso chegar numa conclusão que o zero é múltiplo de todo número. Ponto. Essa é uma observação de prova. O Elvis, inclusive, porque quando a gente está trabalhando com a banca IBFC, a banca IBFC ela gosta muito de colocar alternativa para você fazer a sequência. VFFV, VVFF, FFFV. Então, você vai analisar, talvez, uma questão onde ele te dá as assertivas e você vai dizer se aquela assertiva é verdadeira ou falsa. Aí você pode falar assim, olha, mas isso aí tá muito na cara. Não tá, porque ele vai trocar por isso aqui, ó. Ao invés dele falar que o zero é que é múltiplo de todo número, ele vai falar que é o 1. Só que quando a gente estiver trabalhando, Juliana, com divisores, o divisor universal, ele é o 1, não é zero. Então, ó, múltiplo universal, 0. Divisor universal, 1. Ele vai trocar os valores, tá? Isso aí acontece demais na hora de você resolver questões. Até aqui, vocês estão entendendo o conceito de múltiplo? Sim. Kelly, beleza? Elvis, Marlene, Amanda. Beleza. A gente percebeu, tá? A gente percebeu que o múltiplo é multiplicação e é tabuada. Ponto. O que eu vou analisar agora é o seguinte, ó, Elvis. Eu quero que você observe o o M2 e eu quero que você observe o M3. Beleza. Você está percebendo que entre M2 e entre o M3, tirando o zero, existe um múltiplo que ele é comum e, Juliana, ele é o menor apresentado. Quando você olha, a gente consegue perceber que esse número 6 ele é comum aos dois conjuntos. E exceto o zero, ele é chamado, ó, de mínimo Pra mim múltiplo. tá pequenininha as letras. Rapaz, você tá pelo celular? Tô. Amplia aí pelo celular. Tá pequenininho para todo mundo? Como é que tá aí?
Dá para aumentar o zoom. Dá para aumentar aqui o zoom. Para mim, tá aqui, Aumentei. eu tô no computador. Aumentei aqui. Agora sim. Melhorou. Então, beleza. Ó, entre o M2 e o M3, Carol, o 6 é o que a gente chama de mínimo múltiplo comum, certo? Mas o zero, ele não é comum a todo o conjunto? É. Só que ele não é considerado mínimo múltiplo comum porque ele é universal. Então você pensa, exceto o zero, vai existir um. Tranquilo. O primeiro formato de questão que a gente trabalha está exatamente aqui, ó, no MMC, tá? Tem gente que fala MBC, eu particularmente falo MMC. Muita gente, Jéssica, aprende que o MMC só serve para uma coisa. Quando você pega isso aqui, ó, duas frações e os denominadores das frações, eles são diferentes. Aí na escola você aprendeu, Juliana, que quando você tem soma ou subtração de frações com denominador diferente, você faz o MMC, aí depois divide pelo de baixo. Jéssica, muta o microfone e multiplica pelo de cima. Aí depois divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Isso é o que o aluno ele aprende. Só que existem problemas, Juliana, contextualizados que permite você utilizar o MMC como solução. Só que a primeira dificuldade, Ian, mas aqui está na cara. E se eu colocasse vários valores, como que eu iria enxergar o MMC de todos eles? É tranquilo também. Bora aprender a calcular o MMC, tá? Eu chego aqui, ó, Elvis, e faço assim, calcule o MMC. Ó, calcule o MMC. Pera. Pega tudo e divide todo mundo, é isso? Você vai dividindo por número primo. Então, por exemplo, ó, 10, 15 e 20. É claro que daria, Elvis, pra você fazer assim, ó. Eu quero encontrar um mínimo múltiplo comum. Eu poderia fazer na mão. Aí eu faria, ó, 0 vezes 10, 0. 1 vezes 10, 10. Aí depois 20, 30, 40, 50, 60. Então, ó, eu posso chegar aqui, Marlene, e fazer M15. 0, 15, 15, 30, tá? 45, 60. 60, M20. 0, 0, 20, 20, 40, 40, 60. 60, Aí eu consigo enxergar, Elaine, que o 60, ele é o que ele é o que para nós? Ele é o mínimo Máximo é o múltiplo. mínimo. o mínimo múltiplo comum. Que Só que tem demora. igual. É tipo assim, exato, Marlene, se você pensar, ainda que daria para fazer na mão, mas às vezes acontece de você ter valores muito maiores. Então, Eu como também, eu eu importaria também isso? gosto de fazer, Ian, eu coloco aquele gráficozinho, coloco os três, a setinha e vou fazendo. Faço É isso que a daquela gente vai maneira. fazer. Exato. Ó, o que que a gente vai fazer? A maneira mais fácil de você encontrar um MMC é você pegar os valores, Vanja, e colocar na horizontal. Ian, tem que ser em ordem crescente? Não necessariamente. Mas a gente tem o costume de enxergar que crescente é melhor. Então eu venho aqui, ó, 10, 15, 20. Beleza. O que que eu vou fazer agora? Peraí, deixa eu ajustar aqui. Para dar aqui. O que que eu vou fazer agora? Ó, Amanda, nessa região aqui, a gente vai começar a dividir
os números que a gente está utilizando, que são esses aqui, por números primos. E aqui entra um conceito que muita gente não lembra. Ian, o que é um número primo? É aquele número que divide por 1. Eu não lembro mais o que é número primo, não. Faz tanto tempo que eu terminei o ensino Ele pronto. fundamental. Ó, ele divide por 1 Ele e por mesmo. ele mesmo. Sim. Só que um erro, Marlene, muita gente acha que é o seguinte, ó, olha uma pegadinha. Qual é o menor número primo que existe? É aí que tá a pegadinha. Aí você vai falar assim, ué, não é o 1, não? Elaine, não. O número 1, ele não é número primo. Ué, mas não divide por 1 e por ele mesmo? Divide. Só que ele, Elvis, é uma exceção. Ele não é número primo, mesmo dividindo por 1 e por ele mesmo, tá? Então, às vezes, cai alguma questão de VOF que fala sobre número primo e aí ele utiliza o 1 como pegadinha. Se não é o 1, é quem? É o 2. 2. E aqui tem uma observação que eu quero que vocês anotem. Porque como a gente está falando sobre número primo, o número 2 é o único primo considerado par. E, de fato, Elaine, ele divide por 1 e por ele mesmo. Por ele mesmo. Exato. Aí, ó, Ju, vamos começar a dividir. A gente vai pegar, ó, 10 dividido por 2. 5. Vai para a direita. 15 divide por 2? Não. Não. Mas não dá 7,5? Dá. Só que a gente está pensando como divisão exata. Porque Isso. quando, Kelly, foi criado o mínimo múltiplo comum e o MMC, a gente só trabalhava com número natural. Natural nem negativo tinha. Então, assim, é sempre exato. Juliana, quando eu observo que não divide, eu repito. Não tem problema. Ó, 15. Eu vou olhar o 20. 20 divide por 2, Dá divide, 10. dá 10. E agora? Elaine, beleza, o 5 não divide por 2. O 15 não divide por 2. Só que eu ainda percebo que o 10, não, eu ainda percebo que o 10 divide. Dá Eu 5. sei que isso aqui divide, eu venho aqui, ó, Elvis, e repito. Aí, ó, 5 divide por 2? Não. Não, repete. 15 repete. 10 divide por 2, Divide. Dá que dá 5. 5. Pronto. Até aqui, estão conseguindo entender? Sim. Sim. De verdade, tranquilo. Agora vai dividir por 3. Beleza. Então, ó, exato. A gente está percebendo, Carol, que tem 5, 15 e 3. Normalmente, Elvis vai me questionar, vai falar assim, mas aí, não é 5 não? Elvis, você pode dividir por 5, mas você vai perceber que você vai voltar para o 3. Então, às vezes, você pensar em ordem crescente pode ser legal também. Eu sei que 5 não divide por 3, mas eu sei que o 15 divide. Então, ó, 5, 15 dividido por 3, Dá 5. 5, e eu repito 5. Agora ficou. Aí agora eu continuo a divisão. Aí Por dá 5 1. de novo. Aí dá 1 Dá 1. e Dá dá 1. Ó, anota uma coisinha. Ô, Juliana, quando você chegar nessa linha que ela é toda composta de 1, aqui você não faz mais nada. Ó, é o fim. Ué, Ian, então quem é o MMC? Ó, o MMC é a multiplicação desses primos que você utilizou. Ó.
2 vezes 2 Vezes vezes 3, 3 vezes 5. 60. vezes 5, 60. 60. É o 60. mesmo 60 que a gente encontrou aqui, ó. 60. Ó, é Eu o nem mesmo lembrava 60, disso mais. tá vendo? É o mesmo 60. Só que você pode me perguntar assim, ó, Ju, Ian, mas no caso de cima não foi mais rápido? Eu vou te falar, o caso de baixo é mais rápido, porque a gente está fazendo passo a passo para relembrar. Mas esse daqui é muito mais rápido. Então, esse MMC, quando você multiplica, ele dá 60. Ó, o primeiro passo de toda a parte do edital é: entenda o que é um múltiplo, é uma multiplicação que vem da tabuada. Quando você coloca vários múltiplos, você vai gerar mínimo múltiplo comum entre os conjuntos. Como que eu encontro? Dessa forma. Coloca na horizontal e divide os valores por números primos. Chega na linha do 1 e multiplica os valores. Só que bora entender como que isso daqui ele aparece contextualizado para você. Olha que interessante, ó. Eu vou escrever e a gente vai para as questões. Uma pessoa toma um remédio a cada 2 horas. Peraí, deixa eu apagar aqui. 2 horas. E um remédio B ó, a cada 3 horas. Viaja na questão. Aí eu vou perguntar, ó, Juliana. Sabendo que tomou os 2 remédios meia-noite. A pergunta é: Vai se repetir. quando irá tomar os 2 juntos? A pergunta é essa. Tem várias coisas para a gente comentar aqui, Amanda. Ó, uma pessoa toma um remédio a cada 2 horas. Então, 2 em 2 em 2, ele toma o mesmo remédio. Uma pessoa toma um remédio B a cada 3 horas. 3 e 3 e 3 e 3. Sabendo que ele tomou os 2 remédios juntos, Elaine, meia-noite, quando irá tomar os 2 remédios juntos novamente? De cabeça, alguém chutaria algum valor? 12? Você chuta 12? Vai. Marlene, você chuta que horas? Tem que bater o de 2 horas com o de 3, né? Exato. Eu fiquei na cabeça. 3, 6, 9, 12, 15. Só E que a tem que outra se dois- encontrar. Kelly 6. mandou 6. Olha que interessante, Elvis. Ó, quando foi que eles tomaram juntos? Meia-noite. Ó, em toda a questão de MMC, ele vai fornecer para você, é aí que você vai começar a lembrar, ó. Ele vai fornecer para você, Juliana, o que a gente chama de ponto de partida. Ele vai te dar um norte de onde que ele vai começar. Então, ó, bora construir na mão e depois eu explico uma coisa. Ó. Meia-noite. Nesse horário, Marlene tomou o A e tomou o B.
Certo. Ai, beijo. Quando for 2 da manhã, ele toma qual? Ele levanta da cama e vai tomar qual remédio? O de 3 em 3 horas, não é isso? Não, aí. Ele De toma um de 2 em 2, 2 horas. o Ah, remédio A. entendi. Ah, entendi, é verdade. Ele retorna novamente. Em 2 horas. Remédio A. Repete. Uhum. Aí, Ju, ele volta a Mas aí, pela dormir. lógica, é fácil. O de 2 em 2 horas vai estar sempre condicionado, porque o inicial é 0, vai estar sempre condicionado ao número par. Sim, sim. Então, e o outro ao inverso, é número ímpar. Mas, assim, a questão do tempo não é padrão ser par e ímpar, não, tá? Tipo, nesse Eu sei, problema, mas estou beleza. falando nesse caso. Uhum. Ó, quando for 3 horas da manhã, ele vai levantar e vai tomar o B. Porque o que a gente está contando é em referência ao ponto de partida. Se passaram 3 horas, remédio B. Beleza. Quando for 4 da manhã, ele toma qual? 4 Ele da toma manhã, remédio A. remédio A. Remédio A. Quando for 6 horas da manhã, ele vai levantar e vai tomar o A Um e o B. beijo. Então você percebe que existe aqui, ó, um horário em que os dois vão se encontrar de novo. Agora sim, ó, olha a semelhança do que a gente está fazendo. Ó, peraí. Olha a semelhança do que a gente está fazendo. Grava esses valores. Olha isso aqui. Ó, múltiplo de 2, múltiplo de 3. Lembra que a gente começou meia-noite? Sim. 2 da manhã, remédio A. 3 da manhã, remédio B. 4 da manhã, remédio A. 6 da manhã, eles se encontraram. Os problemas, Juliana, que envolve MMC, ele tem um princípio. São chamados, ó, eles são chamados de problemas de encontro. Mas por que a gente fala problemas de encontro? Porque o objetivo é você encontrar um horário, uma data, em que o fenômeno analisado vai se repetir. Então, como que eu resolvo? Eu descobri que é um problema de encontro. Beleza. Primeiro passo, você vai calcular o MMC dos valores. Segundo passo, é esse aqui, ó. Você vai somar ao ponto de partida. Só isso. Agora, olha essa questão vista de outra maneira. Lembra que ele toma 2 e outro 3. E aí você percebe, Patrícia, que eles vão se encontrar. É um problema de encontro, não é? É. Primeiro passo, MMC. MMC de 2 e 3. Eu venho aqui dividindo, ó. 2 Dá dá 1, 1, dá repete 3. o 3. Dá Depois 6, por 3. dá 1. 1 e 1. Quando você chega aqui, Dá 6. acabou. Fim. O meu MMC, Elvis, é a multiplicação. Ó, 2 vezes 3, 6. Lembra que a unidade de medida está em hora. Então, esse 6 que está aqui, ó, ele vai estar em horas também, 6 horas. Então, a cada 6 horas, eles vão se encontrar. O que eu faço agora? Eu vou pegar o ponto de partida. O ponto de partida não é meia-noite?
eu vou somar com MMC. Sim. Olha lá, meia-noite com 6 horas, dá 6 horas da manhã. Exatamente a resposta que a gente encontrou. Jéssica, pode perguntar, Ian, é o mesmo padrão sempre? É o mesmo padrão sempre. Me sinalize aí, se vocês conseguirem entender. De verdade, tem alguma dúvida? Não tem? Sim. Manda. Eu só não lembrava mais desse conteúdo. Mas você pegou direitinho aí, Ju? Sim. Beleza. Oi, Ian. Oi. Eu lhe perguntar uma coisa. No caso aí, que eu sei, quando você falou, né, de somar. E se não fosse meia-noite, qual seria o resultado, no caso? Não tem problema. Você pode pensar assim, ó. Independente do horário que for. Deixa eu pegar, peraí. Tipo, se fosse um horário diferente, aí bateu como no caso, né? 6. Aí você, Beleza. o segundo passo, soma. Tá, vamos supor. Daria os 6. Aí, se, por exemplo, não fosse meia-noite, fosse outro, qual seria o 7 da resultado manhã, no pode caso? ser? Sim, Pronto. porque eu quero saber no caso, tipo, aqui a gente saberia que era 6, beleza. Que a resposta marcaria 6. Se fosse diferente, como você falou que vai somar, no caso seria somar 6, mais É a 7. mesma coisa. Você vai olhar o texto e vai ver, ó, a cada 2 e a cada 3. Aí você faz o MMC de 2 e 3. Ponto. Encontrou que é 6. Segundo passo é somar com o ponto de partida. Aí mudou. O ponto de partida agora é 7 da manhã. Você vai chegar lá e vai botar 7 da manhã mais 6 horas. Que horas da tarde? 13 horas. 15 ou 13? 13 horas. 15 ou 13? 13? 13. 13. Não muda, Elaine. Tipo assim, é só você olhar o ponto de partida e somar, independente da hora. Essa questão da meia-noite é só para coincidir com o MMC, de você ver, pô, velho, realmente bate no problema se eu botar. Mas na prática você faz a mesma Não, coisa. beleza. Bora fazer questão então. Ó. Pera aí. Faz e manda para mim. Oi, Ian, foi por isso que eu estava lhe perguntando lá no anterior. Uhum. Porque eu fiz essa aí e achei o MMC, o MMC, né? Aí, no caso, depois você. Aí, no caso, tem que somar com 8 aí, não é isso? O valor que eu achei, somar com 8. Exatamente. Só que me diz uma coisa, não, tipo, eu somando aqui, não vai bater nenhum desses aí. Somando como? Tipo, não sei se vai atrapalhar o pessoal aí. O MMC aí dá 120. É isso? Vamos fazer. É. Não sei. Bora fazer junto então. Então, peraí. Eu vou ler a questão e eu faço no MMC. E depois você me tira a sua dúvida. Uhum. Ó, um administrador de um cartório verificou que Ana faz atendimento de cada cliente, ó, de 15 em 15 minutos. Beatriz faz atendimento de 20 em 20 minutos. E Carlos faz atendimento de 25 em 25 minutos. Se os três começaram a atender os clientes às 8 horas da manhã, então o horário que atenderão juntos novamente, ó, aqui, turma, você vai ter. Peraí. Aqui você vai ter, ó, Ju, aquela perspectiva que a gente estava falando do tal problema de encontro, que é exatamente o que a gente precisa enxergar.
É algo que vai se repetir e ele quer saber o horário ou a data. Qual que era o primeiro passo? MMC. O MMC que a gente vai fazer, Amanda, é esses valores aqui, ó. São esses valores aqui. Que é o que apresenta periodicidade. Então, ó, 15, 20, 25. Beleza. O que eu faço aqui? Eu começo a dividir por número primo. Eu sei que tem o 20, então, Marlene, por 2. Dá 10. 10. Aí repete o 15 e o 20. Por 3. Agora 5, 25. Isso. Aí por 3, Por 3. que dá 5, repete o 5, 25. Por 5, 1, 25 dividido por 5, 5. Depois, por 5 de novo. 1. Elaine, já viu o seu erro? Não, Ian, o meu foi certinho isso aí. Beleza. sim. Tá, então peraí. Até aí tá certo. Tá. Então bora lá, ó. MMC. O nosso MMC é a multiplicação. Elaine, vai aí. 25 ou 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25. Então, ó, isso aqui dá 25. O Elvis, isso aqui dá 4. 4 vezes 25 dá 100. A gente já fez. Ah, 100 vezes 3, 300. Você tem que chegar nisso aqui, Elaine, ó. De novo. Eu vou de novo. Ó, Dona Júlia. Juliana, né? Dona Juliana. Juliana, o MMC é a multiplicação, tá? Então, eu vou calcular 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Pode fazer essa multiplicação aqui. Ela tem que dar 300. É a resposta. Viu onde você errou, Elaine? Ah, não, foi a minha multiplicação aí, que eu multipliquei errado. Exato. Aí, ó, uma coisa. O Elvis, os valores que a gente... o 300 significa o que agora? Exato. O que, ó, olha o texto. O 15, o 20 e o 25 representam o quê? Minuto, não é? Sim. Então, são 300 minutos. Aí tem que dividir por 60? Aí, o que que a gente vai fazer agora? Ó, Kelly, o segundo passo não era somar o ponto de partida, é. O nosso ponto de partida é esse aqui, ó. 8 horas. Só que, Marlene, 8 horas mais 300 minutos. É melhor a gente relembrar uma coisa, ó. Dividir por 60. Exato, bora converter hora ou minuto em hora. De hora para minuto, eu multiplico por 60. De minuto para hora, eu divido por 60. Então, se eu pego esses 300 minutos e divido por 60, ó, Juliana, corta 0 com 0. 30 dividido por 6, 5. Dá 5. Aí repete. Então, isso aqui é a mesma coisa que 5 horas. Aí agora fica mais fácil eu somar, ó. Ponto de partida, 8 horas da manhã, mais 5 horas. Estão entendendo? Ponto de partida, que é 8 horas, mais a divisão, né?
Olha lá, ó. Ponto de partida, 8 horas. MMC, 5 horas. Quando eu somo, Marlene, 13 horas. Olha a alternativa. Isso. Letra C. Letra C. Ativa a letra C. Exatamente. Conseguiram entender essa questão? Me sinaliza aí de verdade, Amanda, Vanja, Caroline, Kelly, Marlene, Jéssica, Elvis, Elaine, Juliana. Eu entendi, Ian. Foi só um erro meu mesmo. Bora para a próxima questão, ó. É. Faz aí para mim. Quanto que deu? O meu deu letra D. Vamos fazer agora. Ô, Ian, no caso esse aí é um pouco diferente do outro, porque esse aí, no caso, você só tem dois, e no caso a resposta já vai ser a resposta aí, né? No caso. Como é que é? Tipo, aquele outro lá você já tem que fazer as transformações e somar, né? E para o segundo passo que você falou. Esse aqui que ele fala 3, só que é o seguinte, o do terceiro ele não dá. Aí ele fala que é o menor tempo, no caso já é o valor do MMC. Já é o MMC. Porque Esse, tudo começa pelo MC, né, Ian? Na verdade, Marlene, tipo assim, Aqui. a sacada é o texto, porque quando ele fala, Então, o texto. assim, se percebe que a ideia do texto é se encontrar de novo. Faz sentido ou não faz? Não tem, o texto ele não tem essa perspectiva? Sim. Tem. Então, se ele traz para você a ideia de, poxa, algo vai acontecer de novo, num tempo, numa data, num horário específico, isso é o MMC. Como ele está pedindo o menor tempo, o MMC já tem a ideia de mínimo. Então, já é ele. Aí ele fala, ó, 3 amigos de infância costumam voltar à cidade natal em intervalos regulares distintos. Alberto regressa a cada 3 meses. Já dá uma ideia de periodicidade, ó, 3, 3, 3. Joana, a cada 5. Roberta pode estar decidindo qual deve ser o período de volta que pode adotar. Dentre as alternativas, assinale a que levaria o menor período de encontro. Por isso que a gente fala, ó, Marlene, problema de quê? De encontro. De encontro. Aí o que que eu vou fazer? O MMC dos valores. Uhum. Ó, divide por 3, dá 1, 5. Dá 5. Por 5, repete 1, repete 1. Chegou aqui, eu sei que acabou, fim. O meu MMC é a multiplicação dos dois valores que eu usei. 3 vezes 5, 15. Aí lembra, ó, é em mês. Então, esse 15 que está aqui, Elvis, é 15 meses. Mesmo. Letra D. Uhum. Esse daí foi bem mais simples, né?
Essa foi mais simples porque ele não precisou somar Sim. ao ponto de encontro. Exato. Foi isso que eu estava falando, porque no caso esse aí a diferença da outra é esse, que no caso esse você não vai para o segundo passo. Você só faz Não, o esse primeiro. é o primeiro e vai. Exatamente. Que é muito melhor. Ó, outra questão da IBFC. Faz aí para mim. É o mesmo enunciado, é sempre a mesma coisa. No caso, essa aí é a única diferença que são três, né? No caso, você não vai ter o segundo Isso. passo também. Não tem o Tá. segundo passo, mas tem 3 Tem valores. três valores. Já achou aí? Oi, Ian, desculpa, eu coloquei D errada, é a letra E. Letra E. Tá. Sei lá. É. Jéssica, vê se você consegue fazer, vê se confirma o valor aí. Marlene, Pronto, Ian. A letra. Aí, terminei. Amanda, conseguiu fazer? Cláudia, Josiele, Márcia. Perfeito. Ó, que tranquilo. Uma determinada empresa. Deixa eu pegar aqui. Ó, uma determinada empresa realiza rodízios de locais de trabalho entre os funcionários do setor de transporte. Em uma determinada unidade da empresa, ó, João opera a cada 6 dias. Quando você começa a fazer as questões, você percebe o mesmo padrão. A cada 6, aí você já tem uma ideia de periodicidade, é a mesma coisa. 17, 28. Ó, os 3 funcionários se encontram durante o expediente em um determinado dia. Assinale a alternativa que representa ó, 4, 2, o menor número de dias para que eles voltem ao que a se encontrar. 28. Para que os 3 voltem a se encontrar. Aí, de novo, Juliana, problema de encontro. Oi, Ju, pode ligar o microfone, não tem problema não. Eu apertei errado. Apertou errado? Tá bom. Aí pode perguntar, tá? Então, ó, problema de encontro. O que a gente faz agora? Da minha deu a E. E letra E, você faz o MMC dos valores. Beleza, então bora fazer. 6, 5 e 4. Não tem problema colocar em ordem decrescente, crescente ou misturado, tá? Ó, divide por 2, 3, 5, 2. Josi, eu vou dividir a segunda linha agora por 2 de novo, porque o último valor ele é par. Então vai ficar, ó, 3, 5 e 1. Depois por 3, 1, 5 e 1. Depois por 5, 1, 1 e 1. Essa última linha, eu acabo ela aqui. Qual é a resposta do MMC? É a multiplicação, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. 60. Então, a cada 60 dias, ó, 60 dias, eles voltam a se encontrar. Veja se conseguiram entender. Eu sim.
Deu certo, Ju? Eu. Beleza. Deixa eu perguntar. Vanja, Marlene, Márcia, Sim, Ellen, muito bom. Luzi, Graciete, Elvis, Elisete, Elaine, Amanda, Caroline, Cláudia, conseguiram entender essa questão? Questão foi beleza. Ó, bora fazer outro. Esse eu vou fazer com vocês, ó. A questão diz assim: um novo filme será lançado em 3 cinemas de uma cidade do Oeste Paulista. Devido à popularidade mundial do filme, os 3 cinemas irão exibir umas sessões continuamente pelos próximos dias, inclusive de madrugada e de manhã, assim como nos domingos e feriados. O lançamento ocorre simultaneamente nos 3 cinemas. Ó, às 23 horas de um sábado. Automaticamente, isso aqui, Marlene, é o meu ponto de partida. Ele te deu o primeiro horário na qual os 3 estão passando juntos. Certo. Aí- Então, tenho que ter atenção geralmente, quando dá esse aí, é o ponto de partida, né? Primeiro Isso, horário. eu vou usar aquele segundo passo. Quando ele não dá, é só o primeiro, Sim. entendeu? Aí ele vai, ó, a partir daí, as próximas exibições seguem o seguinte padrão. Cinema A cada 4, cinema B a cada 5, cinema C a cada 12. Dessa forma, pode-se concluir que é a primeira vez em que os 3 cinemas irão iniciar uma sessão simultaneamente, sem contar o lançamento. Percebe que é um problema de encontro? Oi, Marlene. Nesse caso, Ian, eu vou fazer uma EDC de 4, 6 e 12. MMC, não MDC. É letra C, Ian? MMC. Letra C. Não é Ó, isso? Eu fiz Isso. todas na cabeça. De Isso. 4, 6 e 12. 4, 5 e 12. É. Por 2, 2, 5, 2, 6. 6 por Por 2 2, dá 1, 1, 5, 5, 3. por Por 3 3, dá 1, 1, 5. 5 1 por 5, por 5. 1, 1. 1 e 1. 2, 2, 4, 15. Eu vou multiplicar. Isso. Quanto que dá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5. 12 vezes 5. 60. 60. 60. Só que 60. olha a sacada. Olha a sacada. Isso daqui, Marlene, 60 horas. Agora, quando você pega esse valor aqui, ó, Elaine, que é o seu MMC, lembra que você vai somar o ponto de partida? Ó, 23 horas de um sábado. Fica contraintuitivo você somar 60 horas aqui. Eu acho que fica meio estranho. De primeira. De primeira fica meio estranho. O que dá para fazer? Claro que dá para fazer de cabeça, não tem problema não. Mas dá para fazer o seguinte, ó, entender que nesse período de 60 horas, Amanda, eu tenho 24 horas, mais 24 horas, porque 60 horas passa de um dia. 60 horas passa de 2 dias. Então, ó, 24 mais 24, 48. Mais 12, 60. Então, aqui dentro, eu tenho 2 dias E meio. e meio, 2 dias e meio, 2 dias e 12 horas. Veja se fez mais sentido agora. Me sinalize aí. Oi, Ju, pode falar. É porque Oi, a tela então- não parou. O problema dela é na tela, né? Então Ian, eu tenho um dia mais um dia, 24, 48, não é isso? Beleza. Aí, para 60, mais 12. Para completar, mais 12. Exato. Aí, olha como que fica mais fácil.
A questão te deu um ponto de partida, Jéssica, de 23 horas de sábado. Aí eu vou contar, ó, 23 horas de domingo, um dia. 23 horas de segunda, 2 dias. Beleza? Esses 2 dias eu gastei aí. Aí eu vou fazer o que agora? Eu estou em 23 horas. Eu estou em 23 horas de segunda. 23 horas mais 12 horas. Você vai parar, Juliana, em 11 horas de que dia? De De terça. terça-feira? Letra C. Exatamente. É tipo assim, olha, isso aí meio que se torna ao longo do tempo. Você aprimora isso. Porque quando você pega um tempo de hora que passa de 24, é mais intuitivo você pensar que dali percorreu um dia. Então, como eu encontrei 60 horas, eu sei que tem 2 dias e meio. O meu ponto de partida, Ju, é 23 horas de sábado. Anda 2 dias. Aí, ó, 23 horas de domingo. 23 horas de segunda. Mais 12 horas. Cai para 11 horas de terça-feira. Eu acho que a dificuldade dessa questão é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. É somar com um ponto de partida. Acredito eu. Oi, Ju, pode falar. Posso tirar minha dúvida? Claro, aí. Porque eu li o edital, né? Eu sou daqui de Goiânia. Aí, para as vagas normais, tem 16. Para PCD, que é o meu caso, né? Tem 3. Mas Tô escutando não, velho. a minha dúvida é, vai ter cadastro de reserva para quem é PCD ou não? Não, tem cadastro de reserva, Ju. Eles vão chamar de vaga imediata 3.099, 3.000 e pouco. E vai para cadastro reserva 5.000 vagas. A quantidade de vagas, normalmente, para cadastro de reserva é 3 vezes o número de vagas. Tá me escutando? Repete que eu não entendi, porque travou a tela. O seu também travou para mim. Sua pergunta era, vai ter cadastro reserva para quem é PCD? É isso, não é? É isso. Vai ter cadastro de reserva para quem é PCD, vai ter cadastro reserva para quem é cota negro, indígena, vai ter. Mesma coisa. Ah, entendi. Essa era a minha dúvida. Vai ter, vai ter. Então tá. Tá Se bom? tem, então vou fazer. Com certeza, com certeza. Porque Então, eu estava beleza. desanimada. Assim, Não, quando eu vi que era só 3 vagas lá para PCD, aí me deu um desânimo. não, 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 não. Não desanima, não. Vocês, ó, sentiram alguma dúvida nessas questões? Me sinalize aí. Deixa eu perguntar uma dúvida. Sim, deu para entender. Amanda, alguma dúvida nessas questões? Caroline, alguma dúvida? Cláudia, vizinha, Elisete, Elvis, Jéssica, Tranquilo. Cassiette, Josiele, Juliana, Kelly, Márcia, Marlene, Vanja. Alguma dúvida nesse tópico do edital? Olha, eu entendi tudo aqui. Agora, essa transformação, como você falou, né? Ficou um pouco embalada aqui. Você Mas quer que eu... aí, depois no final, você só repete só esse finalzinho, vai contando até chegar na terça, não é isso? Isso. É porque, assim, eu vou voltar aqui para a gente finalizar. Só esse último finalzinho aqui, só esse Relaxa. pedaço aí. É tipo assim, Marlene, ó, a malícia dessa questão
É porque o ponto de partida que ele te deu é um Sim, ponto de partida que fala do horário e do dia. sim. O nosso MMC aqui, ó, foi um MMC que a gente encontrou 60 horas. Realmente foi 60 horas. Aí você pensa assim, ó, eu vou pegar o ponto de partida, que é 23 horas de sábado, e eu vou somar com 60 horas. Sim, Só que de primeira, quando você pega assim, poxa, velho, 23 horas de um sábado mais 60 horas, de primeira fica contraintuitivo, porque você passa de um dia muito tempo. Então, o que que eu pensei? Eu pensei em pegar essas 60 horas e quebrar. Como eu sei que passa de 48, então eu sei que aqui dentro existem 2 dias. Porque para formar 2 dias eu tenho que ter 48 horas. sim. E o que falta para 60, 12. 12. Então, bora contar agora. Ó. A gente já está em 23 horas de um sábado. Bora somar 2 dias completos. Domingo e segunda. De qual horário de segunda? O horário de segunda é 23. 23 horas, não é isso? Isso, porque é um dia completo. Exato. Agora pega 23 horas de segunda e soma 12. Se você pega 1 hora dessas 12 e joga, você fecha 24, meia-noite. Sobraram 11. 11 horas de terça. Ah, o que sobrou, entendi. 11 horas de terça-feira. Entendeu? Entendi. Ó, só uma outra curiosidade. Elvis, sempre que você soma 12 horas no seu horário, é sempre o horário do turno oposto. Por exemplo, você tá lá 8 horas da manhã. 6 da manhã, 6 da noite. 8 horas da manhã, quando você soma 12, 8 horas da noite. Se eu tô em 11 horas da noite, quando eu somo 12, eu vou para 11 da manhã. É sempre assim, ó. Sim, oposto. Mas é a mesma coisa. Entenderam? Tranquilo? Então, show de bola. Ó, esse slide eu já resolvi, eu vou mandar no grupo, tá? Eu resolvi ele bonitinho no tablet. E assim que eu tiver a aula gravada, que ele vem para mim no e-mail, aí eu já subo também. Amanhã a gente tem aula de geografia e na semana que vem segue a grade horária certinha com todas as aulas, E tá? legislação já saiu, então. Aí no caso de legislação, Ju, entra ética, não legislação tá. mais. Ética Oi, deve Rafa. ser muito Tá boa bom. a matéria, né? Não conheço não, mas geralmente é bom o código de ética. Mas Oi, Ian. Oi. Deixa eu lhe geografia falar. ser boa. Na lista que você mandou, ficou 2 questões sem responder. Você passou o gabarito ou você vai continuar na próxima aula? Não, eu passo. Aqui, ó. Desse slide aqui ou é da lista? Da lista que você passou, o vigia, é a questão que você não fez, o vigia externo de uma fábrica. 4 encontros. Eu acho que você pode ter marcado 3. 4. Não, essa eu não fiz ainda, não. 4. E a outra, não, essa da madrugada, e a outra que você não fez foi essa daqui, deixa eu ver. Tendo 3 cidades, X, 12, Y, Z, 12h45, 12h15. 12 horas e 15 minutos. e Luciano é professor de italiano. 27 de julho. Acertei essa. Mas Oi, resolvido. já está na As plataforma, outras né? não. Esse aí eu vou fazer que eu não peguei, não. Já você mandou, né? Já tinha Eu vou mandado. dar uma olhada direitinho agora, Marlene, para ver como é que tá lá. Mas Você mandou no enviou, né? grupo Ah, do WhatsApp. Ah, tá. Mas eu vou ver. subir para a plataforma. Eu vou subir, não me preocupa não. Certo. Então tá bom. Obrigado, tá, gente? Ó, um mega coração para vocês. Valeu, Ian. Valeu, um bom final de semana. Deus Bom abençoe. Amanhã final de vocês têm semana. aula, lembra disso.